Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro e estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem como objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 44 deste curso, e nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito do artigo 75-E da Consolidação das Leis do Trabalho, que encerra o complexo de normas seletistas a respeito do exercício profissional dos trabalhadores em regime de teletrabalho. Esta temática está desenvolvida para aqueles que estão a acompanhar nossas aulas através da nossa obra no seu capítulo 22. O artigo 75-E da Consolidação das Leis do Trabalho, em seu caput, determina que o empregador deve instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a serem tomadas a fim de evitarem doenças e acidentes laborais. Antes, porém, de desenvolvermos nossos estudos a respeito deste artigo 75-E consolidado, vamos tecer algumas considerações sobre as doenças e acidentes do trabalho, tanto no cenário mundial quanto no cenário brasileiro. Desde os primórdios da Revolução Industrial, quando o trabalho para o desenvolvimento das atividades empresariais se tornou cada vez mais amplo, a preocupação com a cadeia de doenças e acidentes profissionais advindos das relações de emprego e de trabalho tornou-se de maneira muito ampla dentro do ambiente mundial. Mas todas as medidas que até hoje vêm sendo tomadas para a mitigação da quantidade de doenças e acidentes profissionais têm se demonstrado cada dia mais dentro de um quadro de que estas prevenções têm sido extremamente insuficientes para evitá-las. Tanto assim que a Organização Internacional do Trabalho, tentando promover a conscientização de empregados e empregadores a respeito das doenças e acidentes do trabalho, criou uma data internacional para o combate e a prevenção desses acidentes, que é o dia 27 de julho. O que nos mais comove a respeito dessa quantidade é que o nosso país é o quarto maior do mundo em quantidade de acidentes e doenças no trabalho. Uma marca triste dentro das nossas realidades trabalhistas brasileiras. Há que se entender que o nosso país ainda, talvez por ser um país continental e estar
incerto no catálogo dos países subdesenvolvidos, não temos nós aquela necessária atenção com a prevenção aos acidentes de trabalho. E não podemos colocar a culpa somente nos empregadores, porque os empregados também têm a sua parcela de culpa nesta quantidade de acidentes e doenças do trabalho existentes no solo brasileiro. Porque apesar de algumas empresas terem todo o tipo de situação no sentido de evitar os acidentes, os empregados muitas das vezes resolvem não cumprir as determinações dos empregadores e acabam sendo vitimados, muitas vezes de forma fatal, muitas vezes de forma perene, e impossibilitados, portanto, do exercício de qualquer atividade profissional a partir do evento que os vitimou. Embora o assunto seja de extrema importância e que merece realmente todos os reforços a respeito da mitigação, ou pelo menos da tentativa de mitigar o aparecimento destas doenças de cunho profissional e dos próprios acidentes do trabalho, entendemos que o artigo 75-E da Consolidação das Leis do Trabalho, trazido à luz pela reforma trabalhista através da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, se fosse excluído do ambiente seletista, diferença alguma faria na questão desta tentativa de se mitigar a presença das doenças e acidentes do trabalho no cenário laboral brasileiro. Porque estas questões relativas à medicina e segurança do trabalho, elas já têm um condão de serem consideradas cláusulas pétreas, ou seja, imovíveis, inarredáveis, pelo artigo 7º, inciso 22 da Carta Magna, que determina que é direito do trabalhador a redução dos riscos inerentes à atividade profissional que ele desenvolve. E há também outras milhares de determinações infraconstitucionais compiladas em legislações esparsas a todos os níveis, nacional, estadual e municipal, que visam a justamente precaver quanto à existência de doenças e acidentes do trabalho. Portanto, a nosso sentir, o artigo 75-E não nos faria falta se não tivesse vindo a longo. E mais, as determinações nele impressas, elas não se dirigem apenas e tão somente como obrigação aos empregadores que têm empregados a seu serviço e que laboram sobre o ambiente do teletrabalho, porque são considerações que devem ser assumidas por todas as atividades profissionais do trabalho e de emprego, porque o risco da contração de doenças ou da existência de acidentes no trabalho é imanente a toda atividade profissional desenvolvida, seja ela sob qual modalidade for. Por isso, a gente entende que o artigo 75-E da Consolidação das Leis do Trabalho não nos faria falta alguma se não tivesse sido apregoado
pela reforma trabalhista. O parágrafo único do artigo 75-E da Consolidação das Leis do Trabalho, ele determina que o empregado deverá assinar um termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Este, então, é mais ainda dispensável, porque apesar de, ou além de assinar este termo, é obrigação do empregado cumprir as instruções fornecidas pelo empregador para a sua atividade profissional cotidiana, como, por exemplo, o uso de equipamentos de proteção individual, que muitas vezes é deixado de lado por falha do próprio empregado ou mesmo daqueles agentes que estão a nome do empregador, como os gerentes, como chefes de setor, que não se preocupam com a devida acuidade no exercício dessas atividades e do uso dos equipamentos de proteção individual, e quando acontece o acidente do trabalho, a culpa não é de ninguém. A verdade é essa. Enquanto na realidade, todos são culpados pela existência desse acidente ou pela contração de doenças profissionais. Então, ainda que o empregado não fosse obrigado a assinar o termo de responsabilidade, ele estaria comprometido pelo próprio contrato individual do trabalho existente entre as partes a seguir as instruções fornecidas pelo empregador, deixando, portanto, mais uma vez patente que o artigo 75-E, tanto em seu caput quanto no seu parágrafo único, é dispensável no cenário ambiental brasileiro. Apenas à guisa de fechar o nosso entendimento a esse respeito, o artigo 75-E, que estamos a estudar da Consolidação das Leis do Trabalho, determina que o empregador deve instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva. Então não adianta só o empregador chegar para o empregado e falar: fulano, você toma cuidado aqui, porque você pode, se você trabalhar de maneira equivocada aqui, pode ser vitimado por um acidente que vai ou causar a sua morte ou causar a sua invalidez permanente para qualquer tipo de atividade. Então tome cuidado, não basta só isso. É preciso que essas informações, essas instruções sejam ostensivas e expressas, ou seja, através de todo qualquer tipo de movimento de informação ao trabalhador, seja ele por regulamento de empresa, por cartazes, por panfletos, por sistemas audiovisuais, por lembretes colocados nos próprios equipamentos a respeito do uso dos equipamentos de proteção individual. Ou seja, esta informação tem que ser expressa e ostensiva, para que justamente sejam atingidos os objetivos da norma, que serão a mitigação das contrações de doenças profissionais e de acidentes do trabalho dentro do meio ambiente do trabalho. E isso faz parte, é imanente ao próprio meio ambiente do trabalho, que tem que ser um ambiente rígido, seguro e não atentatório à atividade do trabalhador, tanto na parte que seja de rigidez física quanto da mental. E aqui cabe-nos ainda uma informação, um desenvolvimento de entendimento a respeito do exercício profissional do teletrabalho.
Ainda dentro dessa situação de que o artigo 75E seria dispensável, dentro do ambiente de desenvolvimento das atividades de teletrabalho, poucas são as atividades que poderão levar a risco a rigidez física e mental do trabalhador. E nós conseguimos identificar apenas duas fórmulas de exercício profissional que poderiam ser cáusticos ao desempenho normal e sadio do trabalhador de suas atividades. Uma delas seria a ergonomia, já que o trabalhador, em regime de teletrabalho, ele dispensa horas e horas à frente de equipamentos eletrônicos e, portanto, o equipamento das cadeiras em que ele se encontra assentado deve ser de tal maneira atendida a parte ergonômica das mesmas, ou seja, sejam equipamentos confortáveis a esse exercício longo de atividades profissionais sentadas, e também aquelas referentes aos olhos do trabalhador, que, via de regra, fica horas e horas à frente de aparelhos eletrônicos como computadores, tablets e outros tipos de atividade. E para aqueles que ainda trabalham no sistema de telemarketing, os ouvidos, pela constância da utilização de aparelhos auditivos para o exercício de suas atividades profissionais. Outros casos a gente não vê com muita frequência acontecerem e, portanto, por isso entendemos que deveria haver a utilização como regra geral e não só como dos exercentes do teletrabalho, as normas explicitadas pelo artigo 75E da Consolidação das Leis do Trabalho e que, repetimos, para nós se nos apresenta dispensável e que, se não houvesse essa inclusão pela reforma trabalhista, a situação não seria diferente da comum que nós vemos no ambiente laboral brasileiro. Estas eram as considerações que nós gostaríamos de fazer a respeito do artigo 75E e que encerra, como já dissemos, nossos estudos a respeito do teletrabalho. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a atenção de todos e concitar mais uma vez a que vocês deixem seus likes nas nossas aulas e que se inscrevam no nosso canal para que nós possamos cada dia mais ampliar o nosso número de alunos e de interessados nos estudos aqui desenvolvidos. Agradeço a presença de todos.